Sejam bem-vindos ao meu vídeo 14, parte 7. Tanto o que vou falar neste vídeo é relativamente qual é a forma secreta da tua liberdade financeira, qual é o maior medo de investir e que investimentos devemos fazer, e a frase da semana. Portanto, estejam atentos a estes temas e pergunto a vocês: sempre que queremos saber qual é a forma secreta para a liberdade, a forma é muito simples. Se fizermos como muitas pessoas fazem, que compram imóveis, fazem obras e depois tornam a vender para terem lucros das vendas, dá imenso trabalho, não só comprar, reparar e vender, e no fim temos que ir procurar novos imóveis e encontrar uma propriedade que dê um fluxo de caixa, e neste momento é bastante difícil procurar imóveis. Assim, quando eu encontro um bom imóvel, tento sempre mantê-los para ter um bom fluxo de caixa. Portanto, a forma foi sempre adquirir um fluxo de caixa com os imóveis e que possa cobrir o meu custo de vida mensal. É neste ponto que uma pessoa passa a ter ou a estar financeiramente livre. Por exemplo, se tivermos alguns apartamentos arrendados ao mesmo prédios e todos os meses o nosso fluxo de caixa for de cerca de 10 mil euros mensais e as nossas despesas forem apenas de 3 mil euros mensais, o nosso fluxo de caixa é positivo de 7 mil euros, e a partir daqui é que nós estamos financeiramente livres. Portanto, acho que esta explicação foi simples, mas como eu já disse, temos de começar por um apartamento pequeno e à medida que formos crescendo e ganhando mais experiência, vamos comprando mais imóveis. Então o que acontece é que com o tempo uma pessoa depois vai reinvestindo em novos imóveis e o que vamos buscar do fluxo de caixa, tal como em novos projetos, qualquer seja o investimento, se uma pessoa tem imóveis comerciais, etc. E assim o fluxo de caixa vai continuando a vir todos os meses. Então é esta a forma de se tornar financeiramente livre, e foi através desse que eu adquiri o fluxo de caixa. O que é completamente oposto, adquirir imenso dinheiro e esperar e rezar que o dinheiro imenso que poupamos dure para a vida até ao fim dos nossos dias. Desta forma, uma pessoa não precisa ter imenso dinheiro, só precisamos sim que entre todos os meses dinheiro através do fluxo de caixa. E se eu gerir bem os meus imóveis e gerir bem o meu dinheiro com cuidado, esse dinheiro vai durar para a reforma de uma pessoa. Uma pessoa pode se reformar quando quiser se aplicar a esta forma do fluxo de caixa. E agora perguntam vocês qual é a coisa que impede a maioria das pessoas de investir? Perguntam vocês. E eu respondo, sim, é o risco. Evitamos investir porque achamos que é um grande risco. E a palavra-chave é ter controle sobre nós próprios e sobre o que nós investimos. Portanto, quando uma pessoa compra uma ação, não temos controle sobre a bolsa de valores dessa ação, tal como não temos controle sobre o que eles fazem com as ações, portanto, as bolsas. Uma pessoa, por exemplo, não tem controle sobre o seu PPR quando desce os investimentos de risco. Normalmente o PPR tem investimentos de risco, mas uma pessoa tem controle sobre um imóvel que compra, ou podemos tocar, isto é, no imóvel, podemos bater à porta do imóvel, podemos tocar nas paredes, podemos ver e sentir o nosso imóvel. E ainda melhor, podemos decidir quais são as despesas que queremos gastar com esse imóvel e quanto queremos cobrar pelas rendas todos os meses às pessoas que nós alugamos, e muito mais. Agora, se uma pessoa tiver uma pequena empresa ou uma pequena empresa online, uma pessoa também pode gerar um bom fluxo de caixa numa pequena empresa online, na qual não precisamos dedicar muito tempo. Se uma pessoa, mesmo que esteja a trabalhar a tempo inteiro no emprego, que é um emprego fixo e atual, pode iniciar um negócio online a meio tempo e depois começar a ver o fluxo de caixa a chegar todos os meses. Então, vocês perguntam, que investimentos é que nós devemos fazer? Portanto, eu digo-vos que a regra número um é que investe para o fluxo de caixa todos os meses. Se uma pessoa tiver a começar neste momento e não tiver dinheiro para investir, uma pessoa tem de encontrar um investimento que quer comprar. E então depois a pessoa vai descobrir com o tempo como encontrar o dinheiro puxando pela sua imaginação. Para algumas pessoas, o que elas fazem
é que compram um imóvel, fazem as obras e depois vendem. E então os seus ganhos são os ganhos de capital com a venda desse imóvel. Então, uma das minhas regras é que eu só compro investimentos praticamente que fui e que gerem fluxo de caixa. Regra número 2. Nunca, mas mesmo jamais nunca, invista em algo que uma pessoa não percebe. Isto é, há tantas pessoas por aí a quererem vender-nos alguma coisa e essas pessoas vão fazer parecer que tudo é tão complicado para a pessoa que investe ficar confusa. Isto é, o que é uma grande dica para quem quer aprender a investir é aprender, por exemplo, o vocabulário financeiro. E se uma pessoa quer entrar no mercado imobiliário, por exemplo, aprenda o vocabulário que está envolvido no mercado imobiliário, tal como aprenda também o vocabulário das ações, ou os títulos de tesouro, etc. Mas igualmente aprenda o vocabulário do empreendedorismo, ou por exemplo, do investidor ou de um empresário. Normalmente os vendedores dos imóveis normalmente andam sempre com grandes publicidades, muito bem feitas, utilizam palavras extraordinárias, passam o tempo todo a dizer: vamos ganhar imenso dinheiro e vamos investir nestes imóveis porque isto é que vai dar dinheiro. Mas uma pessoa, muitas vezes, não entende o negócio que está envolvido e não entende o investimento. Portanto, nunca invista em um investimento que não percebe, quer os números, depois nunca se entrega o dinheiro a outra pessoa, a não ser que entenda completamente o investimento. E então vou passar para a regra número 3, que é que a pessoa precisa de saber os números até ao pequeno detalhe. E os números contam muito a história, por exemplo, do investimento. Posso olhar para os números de um imóvel e posso dizer, sem nunca ter visto esse imóvel, o que é que está a acontecer com esse imóvel. Mas uma pessoa tem que saber os seus números. Qual o valor, por exemplo, da sua renda, quais são as suas despesas, qual é o retorno do investimento, que é, por exemplo, o ROI, que é uma métrica financeira baseada na relação entre o dinheiro ganho e o dinheiro aplicado em investimento, que significa o Return of Investment. E se uma pessoa vai entregar, por exemplo, o seu dinheiro a um corretor da bolsa para comprar as ações, qual será o seu retorno de investimento se a sua ação subir? E qual será a sua perda se a ação descer? Uma pessoa precisa saber estes números. Portanto, outra regra, que é a regra número 4. Nunca entregue cegamente a outra pessoa para gerir o seu dinheiro. Nunca, mas mesmo nunca. Já vi muita gente perder tanto dinheiro, como no caso, por exemplo, do BES, que investiram todo o dinheiro de uma vida e ninguém vai cuidar tão bem do seu dinheiro mais do que você próprio. Então é tudo muito simples. É apenas uma questão de se educar, aprender, estudar e fazer a sua lição de casa e ir ainda a seminários, ter aulas como, por exemplo, aulas de imóveis, como comprar, arrendar ou gerir imóveis. Então, uma pessoa tem de experimentar colocar um pouco do seu dinheiro num negócio e observar o que acontece. Portanto, a educação financeira e, por exemplo, cuidar do nosso próprio dinheiro, porque ninguém sabe os sacrifícios que fizemos por cada euro que ganhamos. Porque não abrir uma folha do extrato, por exemplo, do seu PPR e ver o que tem a receber todos os anos. Uma pessoa tem alguma ideia do que está a acontecer, por exemplo, no seu PPR? As pessoas têm alguma coisa do que possuem financeiramente? Portanto, comece por aí. A educação financeira é aquela ideia de que te vai dar a liberdade que tanto desejamos. Agora eu queria passar a outro tema que é a frase ou as ideias da semana. Os ricos vão à falência. Isso é algo que todo mundo quer ouvir, porque a maioria das pessoas está falida e a miséria adora, por exemplo, ter companhia na sua miséria também. Então, todos, todas essas pessoas querem que as pessoas também falhem. Imagino que é por isso que toda a Europa, América, Canadá, Austrália, etc., elegeram presidentes socialistas e assim podemos todos ir à falência juntos. Esta é a minha opinião, por exemplo, a opinião do dia. Então, porque algumas pessoas são ricas enquanto outras são pobres? Pergunto eu. E porque é que tantas pessoas vão à falência à medida que a economia muda? Também pergunto eu. O que sobe sempre desce, então essa é a lei da natureza. Agora, por exemplo, 78% das pessoas estão a ver de salário após salário todos os meses. Portanto, estão sempre à espera de receber o seu salário para pagar as suas contas e as suas despesas. Isto, portanto, depois é sempre uma bola de neve.
E os métodos tradicionais que as pessoas usam para administrar o seu dinheiro pioram cada dia as coisas. E os gestores financeiros, por exemplo, não fazem mudanças significativas nestas situações. Isto é, vender a alguém um produto financeiro não é de certeza que as pessoas precisam para alterar a sua situação financeira atual. E as 78% das pessoas que mencionei, todas têm um diploma. Isto é, algumas têm mestrados, outras têm pós-graduações, outras têm doutoramentos, e elas tiram boas notas, por exemplo, na universidade. E eles, por exemplo, fizeram o que devia-se fazer, portanto, continuam muitas dessas pessoas também a ser miseráveis. Por exemplo, eu tenho o caso de um amigo meu que tem pós-graduação, tem mestrado, agora está a tirar doutoramento, não vou mencionar nomes. No entanto, essa pessoa não tem, a nível financeiro, uma vida desafogada. E então, muitas dessas pessoas cada vez estão mais estressadas, estão cada vez mais ansiosas e até também posso dizer que estão cada vez mais infelizes e estão mais infelizes do que nunca. E eu digo-vos que aqui é que é a parte frustrante. Sabemos o que fazer com o nosso dinheiro, mas não o fazemos nada para alterar a situação. É porque estamos conectados, por exemplo, muitas vezes acreditamos no nosso sistema financeiro e nas suas crenças. Por exemplo, a crença que eu falei há pouco, que é só poupar, poupar, poupar para a sua reforma. Mas cada vez a inflação é maior e cada vez o dinheiro que metemos no banco, cada vez dá menos poder de compra. E estamos todos os anos a perder dinheiro com isso. E esse sistema destas crenças é que está profundamente enraizado no nosso subconsciente. E o problema é que o nosso inconsciente controla 95% do que nós pensamos e fazemos, ou agimos dia a dia, ou nos comportamos. E finalmente nos tornamos as pessoas que somos. Então essas crenças que não são bom com o dinheiro, por exemplo, o dinheiro é a raiz de todo o mal, a minha esposa é que vai cuidar de mim, não sou bom com os números, isto é tudo muito complicado. Estas é que são as nossas crenças que estão enraizadas na nossa mente. E essas crenças controlam tudo o que fazemos, como agimos, como pensamos e, por fim, no que nós nos tornamos. As crenças se tornam em nossas desculpas que levam às ações que terminam em resultados desastrosos para a nossa vida financeira. E é aí que todos, incluindo os ricos, os leva também à falência. Portanto, é a hora de programar os nossos cérebros. Portanto, se ainda não subscreveu o meu canal, gostaria que subscrevessem, fizessem a subscrição, fizessem um like nos vídeos, partilhassem pelo maior número de amigos, pois partilhando os vídeos pelo maior número de amigos, conseguem passar a parte destas ideias de literacia financeira. Portanto, vejam os meus vídeos, espero que tenham gostado e até para a semana.